Muito bem, temos uma alegria muito grande de poder conversar a respeito deste homem tão especial na palavra de Deus, Gideão. Gideão. Sabemos que todos os nomes bíblicos, todos os nomes que temos registrados aqui na Escritura, ou os nomes hebraicos, têm um significado muito especial. E este significado está muito relacionado com o seu chamado, está muito relacionado com a sua função, o seu trabalho, o que esta pessoa vai fazer diante do Senhor. Eu tenho uma alegria muito grande com o meu nome, porque no dia que eu recebi o meu batismo com o Espírito Santo, o dia que o Senhor veio e me encheu da sua graça, concedendo os seus dons, houve uma palavra profética para a minha vida, em que aquele irmão que ali estava impondo as mãos sobre mim, usado pelo Espírito Santo, ele disse, o Senhor estava dizendo, olha, tu serás minha mensageira e eu te usarei para levar a minha palavra a muitas nações, a muitas pessoas. Eu fiquei muito feliz. Feliz principalmente porque o meu nome, Ângela, significa mensageira. Eu estava muito feliz de saber que Deus havia escolhido o meu nome antes do meu nascimento. E Gideão tem um nome muito especial. Gideão significa derrubador, talhador ou destruidor. Sim, nós vamos ver que Gideão ele foi usado pelo Senhor de uma maneira muito maravilhosa, numa guerra bem desigual, quando o povo de Israel estava por baixo, estava empobrecido, estava sendo oprimido, pilhado pelos inimigos. Inimigos que viviam ao redor de Israel. Inimigos que ali estavam para roubar todos os bens. O povo não tinha um rei, não tinha um exército forte, então ali estavam os ladrões, ali estavam aquelas grandes exércitos mercenários que roubavam das cidades que estavam, podemos dizer, desprevenidas ou não guarnecidas de exército e de proteção. É claro que Deus havia prometido ao seu povo que Ele mesmo seria a proteção do seu povo, que o Senhor estaria ao redor do seu povo como as montanhas, os montes em redor de Jerusalém. O Senhor estaria com o seu povo, o Senhor o guardaria, como Ele sempre faz. Mas era necessário que o povo estivesse debaixo da cobertura do nome do Senhor, em obediência ao Deus de Israel. Caso contrário, eles estariam fora desta proteção. E fora desta proteção, ali estava o inimigo, ali estavam as hostes malignas para pilhar, para roubar, para matar, para destruir. Então, Gideão, ele foi separado pelo Senhor para uma tarefa muito especial na sua geração. Ele era filho de Joás. Joás e era da tribo de Manassés. Manassés era um dos filhos, ou o filho mais velho de José. José do Egito, isto mesmo. Manassés, o nome dele significa esquecimento. José, quando teve seu primeiro filho, disse, eu me esqueci do que eu passei, eu me esqueci da casa do meu pai, eu me esqueci do meu sofrimento, eu me esqueci do tempo que eu estive na prisão, eu agora estou em um novo tempo, eu agora estou diante de um grande desafio de administrar o Egito. E no nome de Manassés nós podemos aprender algo muito especial com essa tribo querida do Senhor, Manassés. É que Deus sempre tem um novo tempo à nossa frente. Que Deus quer que a gente esqueça do que fica para trás e avance para aquilo que está diante de nós, para cumprirmos o nosso chamado, para vermos o que Deus tem para nós e para sermos usados por Ele na nossa geração. Então vamos ver um pouquinho da história de Gideão. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao versículo 5. E diz assim a palavra de Deus. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas,
por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Era esta a situação de Israel na época ou na geração de Gideão. Gideão, filho de Joás. Interessante que Gideão foi o 7º juiz de Israel. E 7 tem um significado muito especial. 7 significa completude, significa um ciclo. 7 é o número da perfeição, da completude, da plenitude. Ele é o 7º juiz de Israel e ele vai julgar exatamente nesse período em que o seu povo está sendo pilhado, empobrecido, em que o povo de Israel está sendo assolado pelos inimigos que vêm, como diz a Escritura, como gafanhotos em bando. O que fazem os gafanhotos? Nós vimos nas pragas do Egito, os gafanhotos vêm e não deixam nada verde. Eles cortam tudo. Eles vêm com um barulho ensurdecedor, vêm como uma nuvem escura e que destroem toda a vida verde, toda a vegetação. Tudo que foi plantado, todas as folhas, eles vêm e destroem numa voracidade incrível. Assim eram comparados estes exércitos dos midianitas. E quem eram os midianitas? Bem, os midianitas eram povos que habitavam o sul de Israel, ou seja, a região do deserto, do Negev, onde estava Edom, onde estava Midian e outros povos ali do Oriente, que por viverem no deserto, eles não plantavam, eles não tinham colheitas. Por viverem no deserto, até mesmo a pecuária era muito restrita. O gado não tinha muito o que comer no deserto. Então, como eles iriam sobreviver? Eles sobreviviam da espada e formavam exércitos mercenários. E eles iam em cidades, em povoados e roubavam o produto da terra. Isto acontecia nas épocas de seca, nas épocas difíceis, sempre acontecia. E diz aqui a palavra que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Ou seja, o livro de Juízes é um livro que nós vamos ver altos e baixos na história de Israel. O povo buscando a Deus por causa do sofrimento, Deus levanta um libertador, Deus levanta um herói nacional, ele livra Israel, o povo busca o Senhor e vai bem, mas daí a pouco o povo esquece de Deus, começa a pecar, vem a idolatria, dão as costas para o Senhor, vão atrás de ídolos, vão atrás das coisas más e então eles perdem a proteção do Senhor, vem o inimigo de novo e eles começam a sofrer por anos. Nós vamos ver que no livro de Juízes, várias vezes o povo está oprimido pelos inimigos. Isso então está acontecendo nesta época, quando Midian, os midianitas vêm com os povos do Oriente. E o que eles fazem? Diz aqui, porque o povo de Israel abandonou o Senhor, porque o povo de Israel saiu de debaixo da proteção de Deus, então Deus os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Você já foi roubado alguma vez? É tão ruim, não é?
já me roubaram. Eu me lembro que 2 vezes eu estava com um cordãozinho de ouro no pescoço e eu tinha aqueles 2 bonequinhos de ouro com o nome dos filhos, o Sérgio, a Suzy. E eu me lembro que eu, de roupa branca, descendo do meu consultório, estava indo atravessar a rua para tomar um lanche e vieram meninos, né, que falam pivetes, vieram menores infratores e com a mão, com toda a violência no meu pescoço, arrancaram aquele colar e eu fiquei olhando sem ter o que fazer. Olhando para eles, vendo correr com aquilo, sabia que eles não podiam entender o valor daquele colar, não só o valor estimativo, o valor também daquela joia. E talvez eles fossem vender por um preço irrisório. Talvez eles fossem vender por quase nada para satisfazer a droga ou seus vícios, não sei qual. Mas é muito ruim a gente ser roubado. A gente se sente impotente. Você assiste, você vê e você fica assim, com aquela cara de bobo. Você fica sem ação. E algumas pessoas que às vezes têm uma ação no momento de pilhagem, de roubo, às vezes perdem a vida. Às vezes a pessoa vai tentar salvar aquele objeto, aquele relógio, aquela bolsa, aquela carteira, e às vezes é atingido por um golpe de faca, um tiro, e perdem a vida. É tão ruim ser roubado, é tão duro, é tão triste. E podemos imaginar, olha, que o povo de Israel não estava sendo roubado uma vez, nem 2, nem 3, mas durante 7 anos. Era plantar e na hora da colheita vinha o inimigo. Já pegava tudo prontinho, os sacos de mantimento prontos, já pegavam a colheita já separado o grão e pegavam as ovelhas na hora de tosquiar e levavam as ovelhas, levavam o gado, levavam o que tinham pela frente. E quantas mortes! E quantos que tentavam salvar o que eles tinham e não conseguiam. E o povo de Israel não tinha um exército. O povo de Israel não tinha como lutar, já havia muito tempo que Josué havia conquistado a terra e quando conquistou a terra, Deus havia dito, olha, vocês precisam ter a terra limpa de toda cultura maligna, de todo inimigo, de se ficar alguém para trás dos cananeus, jebuseus, heteus, heveus, gigazeus, ferezeus, se ficar alguém para trás desses povos, eles vão contaminar vocês. Vocês vão atrás dos seus ídolos. É preciso que vocês estejam na terra de uma maneira limpa. É preciso que vocês tenham a cultura que vocês receberam de Deus. É preciso que vocês estejam amando o Senhor em primeiro lugar e recebendo a proteção dEle em todo o tempo. Na época de Josué, ninguém venceu Israel. Na época de Josué, ninguém pôde medir forças com o povo de Israel, porque o povo estava debaixo desta cobertura do Senhor. Mas o tempo passou e eles começaram a se misturar com os povos ali, eles começaram a fazer as práticas pagãs daqueles povos. E eles começaram a abandonar o Senhor e perderam a proteção. Jesus explicou algo muito importante e que você deve prestar atenção. Jesus disse que quando um espírito mau deixa uma pessoa, quando o inimigo, a pessoa é liberta e aqueles demônios saem daquela vida, ele diz que o demônio sai pela ordem do Senhor, pelo nome de Jesus, mas se a pessoa não entroniza Jesus, se a pessoa não recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, se ela não coloca Jesus como seu Deus no trono, ela não entroniza o Deus vivo, o Deus triuno, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, se ela não entroniza o Senhor, se ela não recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador, então aquele demônio que saiu, depois ele diz, vou voltar na minha casa. Vou voltar lá naquela pessoa. E ele volta, encontra a casa arrumada, adornada, tudo nos lugares, tudo limpinho.
e ele traz consigo mais 7 demônios. E a pessoa fica agora com 8. O seu estado agora é pior do que quando ela estava oprimida por um demônio. Isso é muito importante sabermos, porque se a pessoa deixa os caminhos do Senhor, quem sabe você é uma pessoa que se desviou do caminho do Senhor, por causa de uma bobagem, por causa de uma palavra, de uma má interpretação, por causa de alguém que falou alguma coisa que você não gostou, você deixou de ir à igreja, deixou de buscar o Senhor, deixou de crer, deixou de orar, e então você sentiu que seu estado agora está bem pior do que antes. É isso que acontece. Se a pessoa deixa o Senhor, ela perde a proteção. Ela sai de debaixo desse guarda-chuva gigante que nos protege das chuvas de pedras, da maldade, da pilhagem das trevas. Isto aconteceu com Israel. Fizeram o que era mal. Eles entraram no caminho daqueles deuses pagãos e agora estavam experimentando a pilhagem do inimigo. E diz aqui, o Senhor então os entregou. Aí, pois se saíram da proteção do Senhor, agora estão totalmente vulneráveis a toda a maldade das trevas. E o que aconteceu? Diz aqui que os midianitas dominaram sobre eles durante 7 anos. Dominaram não como ditadores, não num governo, mas no furto, na pilhagem. E o inimigo faz isto com as pessoas. Ele rouba a alegria, a saúde, o tempo, a família, a dignidade. O inimigo rouba tudo isso da pessoa, colocando a droga, colocando a bebida, colocando a prostituição, colocando o homossexualismo, colocando o pecado para tentar aplacar, tentar enganar a falta, o vazio, o buraco no coração humano que chama, que clama por Deus. Nada substitui o Senhor. Então, o que o inimigo faz é roubar, porque ele é ladrão. Ele não é dono de nada, absolutamente nada. Ele tenta parecer que é grande, mas ele tem uma condenação junto com todos os homens que abandonam o Senhor, que não querem o Senhor. Mas é tão lindo saber que para o homem, Deus enviou Jesus, porque o homem foi enganado. Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar, para trazer o perdão para as nossas vidas e nos restaurar, nos reconciliar com o Pai, com Deus. E o texto diz aqui que os midianitas, aqueles povos do Oriente, vinham como um bando de gafanhotos. E o que fez o povo de Israel? Ao invés de buscar o Senhor, ao invés de ir na raiz do problema, eles optaram por fuga. O que eles fizeram? Construíram covas, cavernas nas montanhas, fortificações. Eles queriam se esconder do inimigo, tentar fugir era o que eles podiam fazer. Tentaram se esconder. Eu estive na última viagem a Israel, nós pudemos ir também na Jordânia. E parte ali do que é a Jordânia, hoje, havia ao norte as tribos de Manassés, a tribo de Gade e a tribo de Ruben, ocupando Gileade, ao norte ali de Amon e de Moabe. Ali estava Israel, onde hoje temos ali as colinas de Golã, o outro lado do Mar da Galileia, as terras até o Val de Jaboque. Ali pertencia a Israel. Era a Transjordânia, do outro lado do Jordão. E a Galileia era aquela região fértil. Ao sul, na Judeia, muito a pecuária, muita oliveira, muita azeitona, muito azeite, muitas vinhas. Mas ao norte, tudo que se imagina, trigo, linho, e todo tipo de plantação, a cevada, tudo ali naquela região norte de Israel. Aquele vale de Saron, que é o vale de Megido ou de
Armagedon, ali naquele grande vale de Jezreel, tudo o mesmo nome para aquele grande vale fertilíssimo, com todas as plantações, algo lindo, maravilhoso. Mas tudo que eles plantavam, tudo que eles colhiam era pilhado. E quando eu estive ali na Jordânia, nós pudemos ver regiões com muitas cavernas. Aí eu comecei a entender tantos textos bíblicos, como que Abraão comprou aquela caverna de Macpela para sepultar Sara. Muitas cavernas que eram túmulos, eram até casas. Pessoas moravam e até hoje ainda moram em cavernas. Põe uma fachadinha de casa na frente, mas lá dentro é caverna. Estivemos num hotel ali em Petra e naquele hotel tinha um restaurante que era uma caverna. Dentro da montanha mesmo, pedra, cavernas naturais e cavernas feitas pelas pessoas, pelos homens. E aqui diz que o povo de Israel começou a fazer cavernas, a fazer tudo camuflado, para que quando o inimigo viesse, eles tivessem o trigo escondido, tivessem uva, passa, tivessem alimento escondido, porque o inimigo vinha para roubar, vinha para pilhar. Então ali estavam eles se escondendo. Eles não tinham como lutar contra o inimigo, então se escondiam. Quem sabe você está se escondendo, hein? Quem sabe na sua vida você tem se escondido do inimigo, daquilo que te ataca, daquilo que te fere, daquilo que te atinge, ao invés de lutar com as armas de Deus. Você tem se escondido, tem se acovardado e tem procurado esconder, mas o inimigo vai estar sempre pilhando, roubando, tirando a sua vida, a sua alegria. O propósito de Deus é destruir. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Jesus veio para nos trazer vitória contra as trevas. E se há um nome que o diabo tem que sair correndo, e sai mesmo, é ao nome de Jesus, o nosso Salvador. Aqui, na época de Gideão, os midianitas vinham com os povos do Oriente e eles então não deixavam sustento algum para o povo. E é nesta geração que Deus vai levantar este homem, Gideão, o derrubador, o destruidor dos altares de Baal em primeiro lugar e depois dos inimigos físicos, dos inimigos que vinham com exércitos, dos inimigos que vinham para roubar o povo de Deus. Na nossa geração, hoje, Deus nos tem chamado. Deus nos tem chamado para vencer o inimigo. Deus nos tem chamado para fazer a sua obra, para cumprir o seu chamado. Deus nos tem convocado. Por exemplo, estamos vendo o nosso Brasil vivendo uma situação tão difícil. Estamos vendo o nosso Brasil sendo pilhado, sendo roubado, sendo empobrecido, sendo vituperado, sendo de uma maneira tão terrível. Nós estamos com vergonha dos nossos representantes fazendo tanta coisa errada. O que nós vamos fazer? Lutar. Não pegar em armas físicas, não um exército ir para as ruas, mas a nossa principal arma é a oração. Gideão vai ter uma experiência maravilhosa com Deus. Gideão vai contemplar o anjo do Senhor, que vai chamá-lo, que vai vocacioná-lo e vai dizer para ele: vai nessa tua força e vence os midianitas. Vai nessa tua força e livra Israel. Vai, porque o Senhor teu Deus é contigo. Assim como Deus foi com Moisés, assim como Deus foi com Josué, assim como Deus foi com cada um dos juízes em Israel. Agora era a vez de Gideão. Gideão era pobre. A tribo dele, ele diz, a minha tribo é uma das menores em Israel. Judá era tão forte, Efraim era tão forte. Manassés, ele disse, a minha tribo é pequena. Gideão, vai nessa tua força,
o Senhor estava capacitando e Deus vai dando sinais a Gideão de que ele pode ir, que o Senhor está com ele. Sabe, na nossa história, nós temos desafios, nós temos batalhas a vencer, nós temos obstáculos a transpor, nós temos barreiras a serem vencidas, nós temos inimigos para serem derrotados pelo poder do Senhor. Então, Deus nos convoca, a mim e a você, para lutarmos do lado do Senhor, não contra carne e sangue, não contra pessoas, porque as pessoas precisam do nosso amor, da nossa oração, precisam de salvação, mas contra as hostes do mal que atuam tentando destruir o povo de Deus e a obra do Senhor. Então vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo. Ore dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu oro a Ti, Senhor, entregando a minha vida, o meu coração, tudo que sou, tudo que tenho. Eu te peço, Senhor, que primeiro Tu venhas contemplar o meu viver. Olhe o meu coração. Perdoa todos os meus pecados. Livra-me, Senhor, de tudo aquilo que não é Teu. Limpa-me e dá-me um coração puro, um coração igual ao Teu, um coração que Te ama, que Te busca, que tem o Senhor em primeiro lugar. Eu me entrego a Ti para Te amar, para Te servir, para Te adorar, para ter vitória em todo o tempo, para, Senhor, com a minha vida no Teu altar, experimentar a alegria de ser Teu filho, a alegria de ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu me entrego a Ti agora de todo o coração. Recebe-me, Senhor, lava-me, limpa-me, transforma-me e enche-me do Teu Espírito Santo, para que eu possa cumprir o Teu querer e vencer o inimigo e fazer a Tua vontade. Pai, nós oramos também pelas pessoas que estão conosco, orando nesta hora. Aqueles que estão enfermos sejam curados. Aqueles que estão oprimidos pelo inimigo sejam libertos agora em nome de Jesus. Recebam a libertação, quebrem-se as algemas, rompam-se os grilhões, caiam as cadeias, abram-se as prisões. Sejam livres em nome de Jesus. Aplica o Teu sangue, ó Jesus, sobre o coração, a mente de cada pessoa que nos assiste, trazendo libertação, vida, cura, trazendo a Tua resposta para seus questionamentos e para suas necessidades. Abençoamos cada lar, cada família, no precioso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.